eu fui inserido em um mundo novo, incrível e hostil. Para este mundo, eu sou um troféu, apenas mais uma conquista através do poder. Poder este que impõe sobre mim sua própria linguagem, suas ideias, sua filosofia, seu conhecimento e sua verdade. Querem me forçar a aceitar uma nova identidade e decidem o que posso e o que eu não posso fazer. Determinam o que devo comer, quem eu devo adorar, quando e como devo adorar. Dispõem da minha vida como se fosse descartável. Eu sou Daniel, aquele que viveu na Babilônia, mas esta não é a minha história, é a sua. O que é que lhe deixa perturbado? Você já identificou o que te deixa perturbado de vez em quando? Seria por acaso uma pessoa? Alguém sempre encontra um jeito de perturbar você de alguma forma? Ou uma situação? Talvez você esteja perturbado quando enfrenta uma dificuldade pessoal, algum problema seu. Ou então você fica perturbado quando está enfrentando uma crise relacional. O que é que te deixa perturbado? Uma crise financeira? Uma crise com a esposa, com o filho? Ou então uma tentação, uma fraqueza que de tempos em tempos te assola? O que te deixa perturbado? Estava pensando sobre isso e eu tenho percebido que o estado de perturbação acontece quando nós não estamos gostando de uma situação e não sabemos se ela vai chegar ao fim ou se ela vai continuar, ou pior, se ela vai piorar. E é por isso que a gente fica perturbado. Será que isso vai continuar? Será que não vai ter solução? Há, sim, é claro, a possibilidade de um fim que nós desejamos no meio da perturbação. Mas geralmente quando a gente está perturbado, isso nos parece improvável. Não parece que vai terminar bem. Pode ser o fim que nós tememos, que nós não queremos que aconteça. E muitas vezes quando a gente está perturbado, isso parece iminente. Está para acontecer. Vai tudo dar errado. Não sei se vai dar certo. Quando a gente olha para o contexto macro, para o que está acontecendo no mundo, muitas coisas perturbam muitas pessoas. Tem muita gente temendo essa guinada para o globalismo que nós vemos, tanta gente fazendo força para ter um mundo só, com uma lei só, com um controle só, todo mundo ligado numa máquina só, um dinheiro só. Alguns mandam, todos obedecem. Há gente que tema que talvez o nosso país esteja caminhando para o fascismo, para uma autoridade autoritária, um governo autoritário. Tem outros que temem o comunismo, ou que o Brasil encaminhe-se para o mesmo rumo que outros países da América Latina, como, por exemplo, Cuba, Venezuela. Isso tem perturbado muita gente. Será que tem perturbado você também? Se não tem, vai começar a perturbar, porque esses assuntos vão tomar o ambiente, e você vai ficar perturbado. Às vezes nós somos perturbados com a possibilidade ou a realidade da tribulação. Você enfrenta uma tribulação que está difícil de encarar, isso te deixa perturbado. Alguns pais estão perturbados por conta do crescimento do mundanismo e de criar filhos nesse mundo, nessa Babilônia sedutora, perigosa. Temem mandá-los para a faculdade, temem as amizades com que eles se relacionam, temem que os seus filhos abandonem os caminhos de Deus, ou se já abandonaram, estão perturbados pensando, será que ele vai voltar? Não é? Alguns já começam a ficar perturbados, será que o anticristo já está por aí? Será que nós estamos no fim? Perturbação. E a grande verdade é que isso é um mistério, não dá para a gente saber com certeza, é um mistério. O que vai acontecer? Se nós, pelo menos, pudéssemos saber o que vai acontecer e o que está por trás dos acontecimentos, nós poderíamos simplesmente diminuir a perturbação, porque a gente ia saber. A gente está perturbado porque a gente não sabe como é que as coisas vão caminhar. É por isso que eu quero te convidar para nós falarmos sobre esse assunto hoje. O Deus que revela mistérios. E quando Deus revela mistérios, o nosso coração se acalma e a perturbação vai embora.
E eu quero te convidar a fazer uma oração para Deus falar ao nosso coração, amém? Feche os teus olhos. Senhor, nosso coração se perturba com muitas coisas, mas o Senhor, Deus, tem todas as coisas sob o teu controle. E o que nós queremos é que o Senhor revele a verdade, a realidade dos acontecimentos para nós, para que nós possamos descansar no Senhor e receber paz da tua parte. Por isso abençoa esse momento da palavra e fala ao coração de cada um que está aqui, usando o teu servo, no nome de Jesus. Todos aqueles que concordam dizem amém, amém, amém. Então vamos lá, vamos para dentro da nossa série. Nós temos falado sobre esse tema, exilado, a vida com Deus em um mundo sem Deus. Nós, assim como Daniel, vivemos exilados na Babilônia. E nós começamos a estudar esse livro lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, no primeiro sermão. E nós aprendemos que Daniel viveu grandes perturbações em sua vida. Ele vivia em Jerusalém, mas por causa de 490 anos de infidelidade do povo de Judá, do povo de Israel, infidelidade a Deus, desobediência e rebeldia contra as leis de Deus, Deus trouxe sobre eles o flagelo da guerra. E justo Daniel foi sorteado, 490 anos, eles se safaram, mas de repente o cálice da ira de Deus se encheu, e Daniel enfrentou essa perturbação da guerra, bater na porta da sua casa. Ele foi um dos primeiros a ser afetado. O tesouro do templo também foi levado pelo rei babilônico, juntamente com o tesouro das famílias, os filhos mais importantes de Jerusalém, os filhos das famílias mais importantes, os mais inteligentes, os mais bem educados, foram levados, sequestrados para viverem lá na Babilônia. Essa foi a primeira perturbação que a gente percebeu na história. Daniel também foi perturbado porque ele foi inserido no mundo que pretendia assimilar a vida dele e influenciar ele profundamente ao ponto de transformá-lo completamente. Ele foi inserido num curso de 3 anos sobre a literatura e a cultura dos caldeus. E a intenção de quem colocou ele nesse curso é que ele esquecesse o seu passado, esquecesse a sua história, a história do seu povo, o seu Deus, os seus costumes, e assimilasse os novos costumes e servisse na agenda da Babilônia. Isso com certeza deixou ele perturbado, porque ele decidiu não se contaminar, e ao decidir não se contaminar com a mesa que era servida na Babilônia, ele conseguiu mais perturbação, porque não havia essa possibilidade de não comer dessa mesa. Todo mundo comia dessa mesa. Os amigos judeus que foram com ele comiam a comida que era oferecida, mas ele decidiu que ele ia ser diferente. Ele teve a coragem de se abster daquela comida agradável no momento, mas que era prejudicial a longo prazo, porque ia levar ele para o desregramento, para a perda do controle, para a destemperança. Então ele falou: não posso dar esse passo, eu não quero comer essa comida. Para poder enfrentar a perturbação, Daniel fez uma coisa que nós muitas vezes não fazemos. Ele escolheu os amigos certos. Ele se envolveu com 3 amigos que decidiram com ele não ceder, mas se abster daquilo que fazia mal. Quando nós estamos perturbados, nós temos a tendência de nos isolarmos, ou se não, de nos largarmos a qualquer vento, com qualquer pessoa. A sabedoria está em escolher pessoas certas e nos envolvermos com elas, para nós termos pelo menos algum apoio na direção correta. Você concorda com isso? Será que você tem pelo menos 3 amigos de oração? Será que nós cristãos hoje temos? Semana passada o Jonas pregou e falou para a gente buscar orar. Tem que orar para ter a resposta de Deus e para se fortalecer. E aí na segunda-feira ele já me chamou no canto: pastor, vamos orar. E nós oramos. O pastor de vocês pregou e praticou. E aí eu pergunto: vocês ouviram e praticaram? Você tem pelo menos um parceiro de oração? Olha para mim aqui na frente e diz: tenho, só para eu não ficar triste. Aí não mente não.
Se você está casado, o seu marido, a sua esposa, deveria ser um parceiro de oração para você enfrentar as perturbações, para orarem a respeito dos problemas e encontrarem solução. Se você tem filhos, os seus filhos deveriam ser envolvidos nisso também, vocês deveriam orar junto. E fora isso, por que não ter 2, 3 pessoas, 4 pessoas que sempre que as coisas apertam, se reúnem para buscar uma solução em Deus? Daniel tinha isso, e por isso ele venceu a perturbação e conseguiu se abster da comida, porque Deus deu para ele prudência e sabedoria, para ele achar uma maneira de não comer aquela comida, e deu certo. 10 dias de abstinência, comparação com o resto dos homens, e a saúde dele era melhor. Continuando, outra coisa que eu percebo, Daniel estava à mercê do autoritarismo de Nabucodonosor. Quando o rei teve um sonho e ficou perturbado por conta do sonho, ele queria uma interpretação, mas ele desconfiava de que se ele dissesse o sonho, as pessoas iam dar qualquer interpretação e ele ia ficar sem saber se aquilo era a interpretação correta. Então ele queria que os seus magos, seus feiticeiros, seus astrólogos dissessem para ele qual foi o sonho, assim ele sabia que eles conseguiriam interpretar de verdade. Faz sentido, não faz, gente? O rei é inteligente, o rei é esperto. Vocês já foram consultar carta, tarô, horóscopo em algum lugar? Pode falar, pode ter sido antes da fé, né? Se foi antes da fé, não fala não, senão eu vou botar uma sapatada. Eu peço para o Arnaldo me ensinar e eu dou. Muita gente consulta. Mas sabe que eu fico sempre desconfiado dessas pessoas? Eu lembro que antigamente tinha a propaganda da tal Mãe de Iná na TV. Vocês lembram disso? Mas falei, por que se ela é tão boa para prever o futuro, por que ela não prevê aí os números da Telecena, da Mega Sena e fica rica? Por que ela tem que estar trabalhando com isso, né? Eu acho que se eu fosse num lugar desse, a pessoa falar, pois não, qual é o seu nome? Me diz você. Me diz você qual é o meu nome, que aí eu vou acreditar que você realmente prevê as coisas, enxerga além do que a gente enxerga. O rei estava nessa situação. Os astrólogos poderiam dar qualquer resposta. Como é que ele ia saber qual que era certa, se era mistério? Então falou, vocês vão me revelar qual é o meu sonho, e depois eu vou saber que vocês são capazes de interpretar esse sonho. Ninguém conseguiu, a gente viu isso na semana passada. Então o rei pensou, o que eu vou fazer? Ninguém serve para me ajudar, e mandou matar todo mundo, inclusive Daniel e os seus 3 amigos, que também eram sábios e também serviam o rei. Todo mundo ia passar na faca. Ia ser passado na faca, né? Mas o que aconteceu foi que Daniel se movimentou para resolver a perturbação do rei Nabucodonosor. Daniel se apegou ao Deus vivo em oração, porque afinal, nós aprendemos na semana passada, e quem prestou atenção vai completar junto comigo. Deus sabe, Jonathan, Deus ouve e Deus responde. Deus sabe, Deus ouve, Deus responde. Aqueles 4 amigos perguntaram a Deus, Deus nos revela esse mistério. Pois Deus veio e visitou Daniel e mostrou o sonho e a interpretação do sonho. É muito melhor andar com Deus do que andar perturbado. Hoje a gente vai continuar, capítulo 2, versículo 24. Vamos lá, eu tenho muitos versículos para ler. Se eu acelerar, vocês me perdoem e depois assiste de novo lá no canal do YouTube, pode ser? Estou pedindo perdão já antes do culto continuar. Beleza, gente? Vocês dão uma colher de chá? É que senão a gente fica nisso aqui até o ano que vem. Então hoje eu vou terminar o capítulo 2, então vamos embora. Vamos lá, me ajudem aí. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Vamos fazer uma pausa aqui. É interessante a astúcia de Nabucodonosor. De que me servem sábios? De que me servem magos e astrólogos, se eles não conseguem me responder o que eu quero saber? De que me servem, a gente pode pensar, especialistas que não têm resposta, ou que dão a resposta errada? Para que servem? Serve para nada, ou só para fazer a gente errar. De que servem videntes falsos, pessoas que fazem prognósticos falsos sobre o futuro, sobre a economia, sobre os rumos da política? Gente, existem pessoas
que dizem enxergar o futuro, mas não enxergam nada, estão só falando o que acham. Mesmo assim, muita gente que quer acreditar no que eles falam, seguem suas instruções, fazem planos conforme as suas instruções. Você não tem só astrólogo e feiticeiro falando isso. Tem gente na TV falando, olha, é para esse o rumo, é esse o rumo, é isso que nós temos que fazer, é isso que é certo, esse é o rumo certo para a humanidade, é assim que você tem que pensar. Em todo lugar estão tentando nos dizer qual é a direção certa, mas eu diria que a grande maioria dessas vozes são videntes falsos. Eles não têm visão nenhuma, eles estão completamente perdidos, e quem segue as suas instruções está perdido também. Mas é fato que também existem videntes endemoniados. Não se assusta, existe. Quando Saul não conseguiu consultar a Deus, ele foi atrás de uma necromante, e essa necromante deu instruções a respeito do que iria acontecer. E boa parte estava pelo menos na mesma direção. Se vocês se lembram, no Novo Testamento, depois que Jesus veio, Paulo andou pregando nas cidades de Roma, e todo dia quando ele ia para o lugar da pregação, uma mulher que dava muito lucro para os seus donos, seus patrões, adivinhando o futuro, vinha atrás deles dizendo, estes 2 homens são servos do Deus Altíssimo. Isso aconteceu num dia, isso aconteceu no outro dia, até que Paulo ficou muito irritado, olhou para a mulher e disse para o demônio que estava dentro dela, sai dela, em nome de Jesus. E o demônio saiu e a mulher não conseguia adivinhar mais nada. E foi um grande prejuízo para os seus donos. Então tem muita gente que sim, diz a respeito do futuro, ou fala a respeito dos mistérios, mas a sabedoria dessa pessoa é a sabedoria dos demônios. Os demônios servem a Satanás, cuja intenção é enganar. Cuidado, cuidado. Quando você acaba dirigindo a sua vida ou tentando resolver as suas perturbações, buscando respostas em lugares errados. Também outra coisa que eu quero colocar a respeito de videntes é que todos os videntes são limitados. Qualquer pessoa que tente interpretar a realidade, definir para onde vai caminhar a realidade que nos perturba, ele não tem uma clareza total a respeito de tudo. Mesmo quem é super estudado, nunca pode cravar e dizer, é isso que vai acontecer, é aquilo que vai acontecer, porque nós conhecemos em parte, nós não conhecemos o todo. E é aí que entra o diferencial de Daniel. Vamos ler aí no versículo 25. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho. Daniel foi diferente na abstenção, não comeu o que os outros comiam, mas também foi diferente na busca de respostas. Ao invés de buscar nos magos, ao invés de buscar nos sábios, ele buscou a resposta em Deus. Em oração ele consultou a Deus e pediu, Deus, como é que nós vamos resolver esse problema da perturbação do rei? Nós queremos saber qual é o sonho e qual a interpretação do sonho e acabar com a perturbação daquele que se assenta lá no trono. Quem tem o Deus vivo de verdade é diferente de verdade, pois a sua fonte de luz e de conhecimento é real e verdadeira. Qual é a fonte de direção para a sua vida? Onde é que você busca os conselhos? Onde você busca a direção para o rumo das suas finanças? Para o rumo do seu casamento? Para o rumo dos seus estudos, do seu trabalho? Quando você está perturbado, o que você faz? Quem que você segue? Não diga para mim que segue o seu coração. Não diga para mim que segue a maioria. Porque eu já disse, há caminhos que parecem certos, mas são errados. A sabedoria não é sábia. Quem tem o Deus vivo de verdade é diferente de verdade. Enquanto todos estavam no escuro e não conseguiam responder ao rei qual era o sonho, e nem a interpretação do sonho, Daniel é iluminado pela luz. Enquanto os caminhos dos outros chegaram a um fim mortal, o decreto já estava selado, eles seriam executados. O caminho de Daniel estava abrindo o portão da vida, tanto para si, para os seus amigos, quanto para o resto dos magos. Olha a diferença. Como é que você tem resolvido a sua perturbação? Aonde você tem buscado a luz da sabedoria? Eu espero que você siga o exemplo de Daniel.
Uma outra coisa que eu percebo nesse texto é a grande decepção que Nabucodonosor enfrentou com seus magos e astrólogos. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? Depois que ele perguntou uma vez, perguntou duas vezes e disse que ia passar todo mundo na faca se ninguém lhe dissesse qual foi o sonho que ele tinha sonhado, ele está decepcionado com os religiosos, com os magos, com aqueles que diziam saber alguma coisa. Para o rei, são todos uns espertalhões imprestáveis. Ele está frustrado com todos eles. Ele pensou na sua cabeça que era tudo farinha do mesmo saco. Hoje nós enfrentamos algo parecido. Muitas pessoas se sentem perturbadas em relação ao crescimento da igreja, porque está aumentando o número de pessoas decepcionadas com a religião, decepcionadas com todas as instituições. E assim a pessoa entende, as portas estão se fechando porque as pessoas estão desencantadas com a religião, estão desencantadas com as instituições, estão desencantadas com a instituição da família. Nós estamos perdidos, não é o que fazer, as pessoas estão perdidas, completamente perdidas. Será que isso é verdade? Quando a gente olha para o texto, isso é verdade ou não? Ele está realmente frustrado. Ele está realmente decepcionado, mas diante dele tem alguém dizendo: eu sei qual foi o seu sonho e o significado. Ele pergunta: mas você sabe mesmo? Sabe o que eu percebo? As portas estão se fechando para o que é falso, mas estarão sempre se escancarando para o que é verdadeiro. Você tem quem é verdadeiro? Porque se você tiver, você vai ter o seu lugar para falar e o seu momento para falar. Vamos lá, versículo 27. Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar os segredos do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. Essa frase vai se repetir, então vamos mais uma vez. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Não há comparação entre o verdadeiro Deus e as ideias erradas, as religiões falsas. Deus é muito diferente e distinto. Quando todos falham em revelar as respostas, Deus somente é capaz de revelar. Então, se você está perturbado com qualquer coisa, que bom que você está aqui na igreja para ouvir isso. Quando ninguém tem resposta para o mistério que você está vivendo, Deus tem. Amém, meus irmãos? Deus tem. Deus conhece a sua história, tanto o passado, o presente e aquilo que você não enxerga, o futuro. Ele sabe a direção certa, Ele sabe o que vai acontecer, Ele tem condições de te mostrar e de te guiar por um caminho seguro. Deus é diferente de qualquer ideologia e filosofia. Então não fique você caindo no canto da sereia e seguindo algumas ideias, achando que elas respondem o que é a realidade, que elas iluminam o que é sociedade, qual é o futuro, porque todas elas falham, elas têm miopia, elas são distorcidas. Só Deus é que consegue mostrar a verdade. Falsas religiões, falsas ideologias distorcem os mistérios e segredos que nos perturbam. Eu vou dar um exemplo. Comunismo é uma ideologia humana que distorce o mandamento da generosidade e quer transformar numa lei imposta. E ao distorcer a realidade, induz ao erro. Eu poderia dar muitos outros exemplos de ideias humanas, padrões humanos, que tentam nos dar um norte, uma direção. Tem ideias para o seu casamento, tem ideias para a criação de filhos, parecem boas, parecem legais, mas toma cuidado, porque se elas não vêm da parte de Deus, elas são incompletas, ou podem te conduzir para um caminho completamente equivocado. O verdadeiro Deus não distorce os mistérios, Ele revela os mistérios e os segredos que nos perturbam. Deus é um mistério, Ele mesmo,
que nós só conhecemos porque Ele resolveu se revelar. Como é que a gente conheceria Deus se Deus não se revelasse? Vocês devem se lembrar que toda a humanidade rompeu com Deus e começou a andar pelos seus próprios caminhos, até que o próprio Deus veio do céu e se revelou para um homem chamado Abraão e disse: eu sou o Deus, Criador dos céus e da terra. Eu vou te levar para uma terra, eu vou engrandecer o teu nome, vem, caminha comigo. E aí Abraão deixou a sua terra, deixou a sua família, deixou os antigos deuses e começou a conhecer aquele Deus. E a partir dele nós recebemos esse dom da fé no Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Deus se revela, eu ia trazer minha Bíblia para cá, mas infelizmente eu esqueci ela lá. Mas Deus se revela através da sua palavra. Se Ele não tivesse levantado os profetas para escrever o Pentateuco, os profetas, os escritos, para escrever os evangelhos, as cartas, nós não saberíamos quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele vai fazer. Nós só sabemos porque Deus revelou, Deus falou, Deus abre os olhos da gente. Diferente das outras religiões, Ele consegue se revelar e nós só conhecemos porque Ele se revela. E Ele se revela muitas vezes e de muitas maneiras na história. Porém, as coisas de Deus só são discernidas espiritualmente. Para você entender a verdade de Deus, você precisa ter o Espírito de Deus. De alguma forma, Ele tem que ter tocado para que você consiga enxergar, consiga entender as coisas do jeito que elas são. Você está com a sua Bíblia aí? Amém? Então tá, nós vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Quem está acompanhando em casa, vai lá, corre, abre a sua Bíblia. Ok? Eu não coloco o texto aqui, não coloco todos de propósito para vocês não ficarem folgados e preguiçosos demais. Então 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 até o versículo 12 está escrito assim: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Está vendo? Verdades espirituais se discernem espiritualmente. Versículo 11 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha, Paulo falando que Ele abre os nossos olhos e compartilha conosco espiritualmente verdades espirituais que o mundo não conhece. E é por isso que o mundo está perdido. Versículo 14 do capítulo 2 também está escrito: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Sabe por quê? Só Daniel e nem mais ninguém conseguiu conhecer o sonho do rei e interpretar o sonho do rei, porque aquilo lhe foi revelado pelo Espírito de Deus. Meu querido que está perturbado, vá buscar em Deus. E Deus vai lhe mostrar a direção espiritual para esse problema. A direção verdadeira para esse problema. Porque nós temos um Deus que revela mistérios. E ainda bem que Ele faz isso, porque se Ele não tivesse feito até hoje, nós estaríamos perdidos no escuro. Isso é maravilhoso demais. Eu vou continuar, como eu disse, é muito texto. Versículo 29. Enquanto o rei dormia, Daniel está falando do sonho. Sonhou com acontecimentos futuros. É a segunda vez que ele repete isso. Vocês? Lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Deus é o único que conhece os segredos do futuro. Ninguém mais conhece. Certa vez os apóstolos perguntaram para Jesus se aqueles acontecimentos que ele estava prevendo que iriam acontecer significava que era os últimos dias e que ele estaria voltando. E Jesus falou bem assim: não cabe a vocês saber tempos ou épocas que o Pai reservou para si, porque quem sabe o dia e a hora é só Ele, nem eu sei. Olha aí,
Então Deus é o único que conhece o futuro, o exato momento de todas as coisas. A pergunta é, se só Deus sabe os segredos do futuro, como é que Daniel conseguiu esse conhecimento? Como é que Daniel vem diante do rei e diz, eu sei o sonho e eu sei o significado, e isso tem a ver com o futuro? Quando a gente pensa assim, por que uma pessoa tem discernimento e conhecimento para a sua vida, para a vida dos outros, e a outra não tem? Por que alguém chega para você e fala, Deus falou comigo, agora eu tenho uma direção, e às vezes você está lá chupando o dedo, pois eu gostaria muito desse negócio aí. Estou precisando de uma direção. Quando a gente está nessa situação, a gente logo pensa, essa pessoa é mais dedicada? Ela é menos pecadora que eu? Ou um pior, ela é mais amada por Deus, né? Certo, pessoal? Uma mais comum ainda, mas é que eu sou muito pica-fumo. Deus não vai falar para mim não vai falar. Vai falar para os outros, para mim não, eu sou pica-fumo demais. Daniel enfrentou a mesma questão. Quando ele se colocou diante do rei, o rei poderia pensar que é porque Daniel era mais sábio. Mas não foi isso que Daniel disse. Eu sei o segredo do seu sonho, leiam aí. Não porque sou mais sábio que os outros. Está vendo? Não é porque ele era mais sábio. Não é porque ele tinha algo a mais que os outros não tinham. Então por que ele recebeu essa revelação? Porque Deus queria revelar. Isso me deixa tão tranquilo. Porque a revelação de Deus não depende de mim. Depende de Deus querer. E quando Deus quer revelar alguma coisa, Ele pode usar qualquer um, meus irmãos. Vocês estão acompanhando? Quando Deus quer revelar a verdade para alguém, revelar o futuro para alguém, Ele pode usar qualquer um. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deus consegue usar um profeta insensível e desobediente. Por exemplo, Deus resolveu que ia avisar Nínive, que ia destruir a cidade inteira, como Ele fez com Sodoma e Gomorra. Só que antes de fazer, Ele avisou. Ele revelou o que ele estava para fazer. E mandou para lá o profeta Jonas, que desejava que Nínive fosse destruída e ponto final. Então Jonas, oh meu Deus. Jonas, ao invés de ir para Nínive, foi para o lado oposto, torcendo, tomara que se exploda. Pois Deus não fez ele parar lá. Do mesmo jeito, e ele não pregou a contragosto, uma cidade que se gastava dias para atravessar, ele fez em 24 horas, com um discurso sem compaixão, sem apelo, um discurso simples, dentro de 40 dias, essa cidade já era, pois era justamente isso que a cidade precisava. O rei, os nobres, o povo, todo mundo se arrependeu, abandonou as más práticas, consagrou um jejum, botaram até os bichos para jejuar. Diz que era o povo chorando e os bichos berrando, todo mundo naquele desespero, Deus tem misericórdia, não destrói a gente. E Jonas, contando os dias lá na montanha, esperando fogo cair do céu. Quando deu 40 dias, nada de fogo, porque Deus não destruiu a cidade, Ele revelou o que Ele faria, e o povo se arrependeu. Usou um profeta que não tinha nem um coração naquela obra, que não tinha um coração para aquelas pessoas. Quando Deus quer revelar, Ele revela. Quando Deus quer revelar algo, Ele usa até uma mula. Se Ele usa uma mula, eu posso ficar tranquilo aqui na frente, porque me usa também, né, meus irmãos? Eu e a mula estamos ali perto, mas Deus usa, aleluia. Um macumbeiro daquela época, chamado Balaão, ganhava dinheiro aceitando amaldiçoar, jogar encosto, jogar problema para os outros. Era assim que ele ganhava dinheiro. Alguns pagavam para ele abençoar e tirar coisa ruim, outros pagavam para ele amaldiçoar e colocar coisa ruim em cima das pessoas. Ofereceram para ele muito dinheiro, para ele amaldiçoar o povo de Israel que estava chegando para assumir a terra prometida. E ele falou, beleza, gostei, nossa, um rei querendo me pagar, contratar os meus serviços, estou subindo, né? Estou crescendo aqui. E aí foi falar com Deus, então, acho que é você que cuida lá daquele povo. Não, você não vai. Esse povo é abençoado, você não vai. Aí ele foi e falou, olha, não deixou eu ir, tá? Infelizmente.
Saiu a comitiva, voltou toda a viagem, 700 mil quilômetros, aliás, 700 milhas dá 1.000 quilômetros, naquela época. Aí chegou para o rei, não quis vir não, falou que não pode fazer isso. Não, mandou uns caras mais importantes, oferecendo mais dinheiro. Chegou lá, então, nós queremos contratar você para lá dar um jeito no povo que não dá para enfrentar se não tiver amaldiçoado. Ele falou, peraí que eu vou ver com Deus de novo. Foi, consultou a Deus, Deus falou, eu não me agrado da sua intenção. Mas vai, no entanto você vai falar só o que eu quero. E Balaão, estava indo, mas na intenção, uma hora eu torço Deus e eu ganho esse dinheiro e ainda saio por cima. Deus não gostou daquela intenção dele e colocou um anjo com uma espada no meio do caminho. O problema é que ele é um profeta falso que tem os seus olhos fechados para os mistérios. A mula dele tem os olhos abertos. Então a mula viu o anjo no meio do caminho e se desviou lá para baixo, para o meio do campo. E ele, na mula, bateu na mula, mas que mula idiota. E sentou na mula com a caminha certa. O anjo se colocou no meio de novo, agora num lugar mais apertado, perto de uma cerca entre duas videiras. Aí a mula viu o anjo e se espremeu pelo canto, raspou a perna dele lá no canto da cerca. E ele bateu nela mais um tanto. Mas ela desviou do anjo que estava lá com a espada para matá-lo. Pela terceira vez, agora num caminho onde não tinha onde passar, a mula viu o anjo com a espada na mão. Ela pensou, hein? E empacou. Deitou. E esse cara ficou possuído de raiva e começou a espancá-la. Eu amo essa história. A mula falou bem assim, eu não sou a sua mula que te carrega para todo lugar há muito tempo? Ele respondeu, começou a falar com a mula. O cara é tão sem noção que ele está falando com a mula e não está percebendo. E eu alguma vez agi assim? Não agiu não. Então por que você está me espancando? Porque você já me levou para o meio do campo, você arrastou minha perna, você está parando, está empacando, eu estou para te matar. Aí Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo. E o anjo disse, por que você está batendo nela? Se não fosse ela, você já estava morto. E eu ia deixar ela viva. Deus usa até uma mula. E Deus usa o próprio macumbeiro. Porque lá, do lado do povo, ele tentou 4 vezes amaldiçoar. De 4 lugares diferentes ele tentou torcer. Mas toda vez que ele abriu a boca, ao invés de maldição, saiu bênção. Porque a maldição não ia pegar no povo que Deus resolveu abençoar. Vocês estão acompanhando, gente? É muito importante que você entenda isso, é Deus que revela. E quando Deus quer revelar, Ele revela para um profeta ruim, para uma mula, para um macumbeiro e até para um rei pagão. Nabucodonosor estava vivendo a sua vida, de repente ele tem um sonho que o perturba. E esse sonho não era qualquer sonho, não era coisa da cabeça dele, não era coisa da alma dele, não era coisa que impressionou ele, porque ele assistiu um filme meio louco, e aí sonhou com uma estátua doida. Não, esse sonho vinha de Deus. Deus decidiu importunar o coração de Nabucodonosor e ele não conseguia se livrar da perturbação daquele sonho, porque vinha da parte de Deus. Daniel está dizendo, eu tenho uma revelação, não é porque eu sou bom, é porque Deus é incrível, e Ele usa cada situação para revelar a vontade dEle. Amós capítulo 3, versículo 7, enquanto eu pego a água, vocês abrem aí. Amós 3, 7, e aí você vai querer marcar esse versículo na sua Bíblia. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Quem está com Deus nunca está perdido, porque Deus dá instrução prévia. Eu sei que quando eu falo isso, alguns de vocês vão, peraí, mas eu não estou sabendo o que eu tenho que fazer. Olha, nós já sabemos, ou podemos saber o que nós precisamos saber, porque já está à disposição.
A revelação de Deus que começou em Gênesis foi fechada em Apocalipse. Talvez você não esteja encontrando a direção porque não tem se dedicado para ler a revelação que Deus já lhe deu. Ou para ler com os óculos certos, com as perguntas certas, com a disposição certa, buscando a direção. Porque você já tem sim tudo que você precisa para viver uma vida abençoada. Você já tem tudo que você precisa na palavra de Deus para conseguir agradar a Deus com o seu viver. A pergunta é, às vezes a gente não gosta do que a instrução está ali, a gente quer uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa, a gente gosta de novidade. Para, gente. Por gerações e gerações, a palavra de Deus permanece imaculada e perfeita. É o caminho que outras pessoas trilharam, que nós devemos trilhar também. Deixa eu fazer aquela pergunta chata. Você está lendo a sua Bíblia buscando direção? Eu estou lendo um plano de leitura que dura 2 anos. Eu não sei explicar como é que Deus faz isso. Mas sempre que eu vou ler antes, eu tenho tempo, eu registro as coisas que eu estou sentindo, que eu estou passando lá. Se descarrego. Alguns que me acompanham há muito tempo sabem que eu tenho esse hábito de fazer isso. Escrevo lá. E eu escrevi as minhas ideias, as minhas coisas, e quando fui ler o texto, o plano de leitura que eu comecei em janeiro, dia 1, adivinha que o texto falava? Como é que Deus faz isso aí? Alguém me explica? Como é que ele sincronizou o plano da leitura de 2 anos, com o dia 1º, para antes de ontem, eu ler exatamente o texto, que alguém fez o plano lá, sei lá quanto tempo, e aí caiu certinho no dia que eu escrevi aqueles sentimentos, e a resposta veio no texto. Alguém se levanta e me explica? Eu explico para vocês, nós já temos as respostas de Deus no lugar certo, na palavra dele. Então você não está lendo? Talvez seja por isso que você está tão perdido. Deus já revelou aos seus profetas, e além de revelar, deixou escrito para você não ter desculpa. E se você tem dificuldade de entender, estou aqui para servi-lo, porque Deus também já sabia da sua dificuldade, me colocou aqui. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar sobre a Bíblia. Pode me importunar, não ligo não. Quando me manda, pergunta, pastor, o que é isso, o que é aquilo? Todo prazer eu vou responder. Amém, meus irmãos? Beleza, então vamos adiante. Deus deu o sonho para Nabucodonosor. Se Deus tivesse dado esse sonho para qualquer outra pessoa, talvez o significado tivesse perdido até hoje. Se ele desse o sonho para Daniel ia compartilhar com os amigos dele. Sei lá, talvez tivesse chegado na gente, não. Mas ele deu o sonho para um cara doido que falou que ia matar todo mundo porque ninguém queria dar a resposta para ele. E um cara esperto o suficiente para pensar, vocês me falam o sonho, assim eu vou saber o que vocês sabem o significado. Ou seja, o negócio virou um problema para todo mundo. Um problema de vida ou morte. E tinha que ser esse rei, nessa hora, porque só assim esse sonho se tornou conhecido de todos os judeus. E não só dos judeus, de todos os cristãos, que hoje continuam lendo o livro de Daniel, reconhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, para entender a história e os mistérios de Deus, revelados para Nabucodonosor, e depois para Daniel, na continuidade do livro. Provérbios, capítulo 21, versículo 1, diz aqui em Daniel, que Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu, lê ali a última palavra, seu coração, seu coração. Agora vamos para Provérbios 21, versículo 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Quem perturbou o coração do rei? Deus. Olha que loucura, Deus revela. Deus quer se revelar. Deus quer mostrar a direção para nós. Então vamos acompanhar. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, e a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Ao olhar para essa descrição, nós
percebemos, o que eu quero que vocês percebam é que a trajetória humana, rebelde contra Deus, o que o ser humano consegue construir de civilização, de sociedade, está e sempre estará num processo de degradação crescente. Percebam, a cabeça era de ouro, e o peito? O que vale mais? Ouro. O ventre era de quê? Bronze, e depois? Ferro, e depois ferro misturado com barro. Quando a gente olha, não acredite naqueles que digam, nós estamos progredindo como pessoas, nós estamos progredindo como sociedade. Mentira! Nós estamos regredindo. Antes do advento de Cristo, o aborto, por exemplo, era comum, e eles tomavam chá com cocô de crocodilo misturado com sei lá que mato, para induzir, enfiavam coisa dentro da vagina para provocar o sangramento e matar o feto, e era comum. E quando não conseguiam fazer isso, então pegavam o bebê depois de nascer e jogavam em qualquer canto, sem problema, a vida que segue. Veio Jesus Cristo, veio os seus ensinamentos de verdade, e os cristãos começaram a pegar as crianças jogadas no lixo e adotar para seus filhos. Foram os cristãos que criaram os orfanatos para receber as crianças que não tinham pais para cuidar. Em alguns lugares, havia uma portinha giratória na parede do convento, do mosteiro, do orfanato. A pessoa chegava, colocava a criança, virava e sumia. E nunca mais voltava para ver aquela criança. Quem cuidava? Os cristãos. Isso mudou. Todos os países mudaram a sua ideia. O aborto, numa sociedade desnaturada, era comum, mas melhorou, não por natureza humana, mas pela ação do poder de Deus em muitas pessoas. Melhorou, foram criadas leis para impedir esse tipo de coisa. Melhorou com o cristianismo. E agora o que está acontecendo? Está desnaturando de novo, está voltando e se tornando pior do que era antes. Porque a civilização não consegue produzir uma trajetória de engrandecimento, de melhora contínua. Ela só consegue conduzir para baixo. E é por isso que você tem que tomar cuidado com quem enche a sua cabeça com ideias, porque a direção é para a degradação. Tudo que ensinam para vocês na faculdade, na universidade, todas as teorias de pedagogia, de psicologia, de sociologia, de matemática, qualquer coisa, gente, não tem como isso nos levar para sermos pessoas melhores, a chegarmos num reino de paz e maravilhoso. Isso não existe a parte de Deus. Continuando, enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas, e ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então, olha o filme aí. Então, e o vento levou tudo, como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha, que cobriu ou encheu toda a terra. A tragédia humana está decretada e não pode ser evitada. Desculpa, mas essa é a verdade clara que Deus tem para a raça humana. Eu vou repetir. A tragédia humana está decretada e não pode ser evitada. A humanidade, como nós conhecemos, está com seus dias contados, sim. E outra realidade vai se sobrepor em seu lugar. Alguns de vocês sabem. Aqueles que creem em Jesus Cristo, que eram corruptos, mas foram santificados. Quando Jesus Cristo voltar, o seu corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. E eles vão ser outro tipo de humanidade, não mais sujeita ao pecado, mas santificada, assim como Jesus Cristo. Nova humanidade, nova realidade humana. Sem pecado, sem direção ruim. É isso que esse texto está mostrando. Então, meu querido, eu não sei se você cai nesses engodos. Nós precisamos votar em alguém para salvar o mundo. O Salvador do mundo é Cristo Jesus.
Nós precisamos seguir nessa direção, porque senão nós estamos perdidos. Nós já estamos perdidos há muito tempo. O Salvador é Cristo Jesus. Vamos lá. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele... Vamos lá para o significado. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Agora ele está interpretando para Nabucodonosor, dizendo que o império que ele fundou, o império babilônico, é essa cabeça de ouro. E o que eu percebo nesse versículo, que é Deus quem coloca governantes no governo. Nabucodonosor não conhecia Deus, mas o texto diz que foi Deus que o colocou onde ele estava. Foi Deus que deu autoridade para ele e liberdade para ele agir como ele agiu. Por que Deus faz assim? Não sei, mas faz. A história não está seguindo uma direção louca, ela está seguindo uma direção determinada por Deus. Eu não consigo entender esses mistérios. Não consigo explicar como é que Deus permite um Hitler chegar no poder, como é que Deus permite um líder chegar no poder em um país da América Latina e destruir o país inteiro com as suas ideias erradas. Não consigo explicar, mas o texto está dizendo que é Deus quem coloca um governante no trono, para o bem ou para o mal do povo que segue esse líder. Deus é soberano sobre os governos da terra. Com isso, eu quero que vocês parem de ficar aflitos. Nós vamos entrar no ano de eleição, meus irmãos. Olha, eu falo isso com todo o amor que eu tenho no meu coração. Não caia na perturbação dos outros que ficam desesperados. É isso ou já era? Ou é aquilo? Calma! Já era mesmo, já foi. Faz tempo. Só não foi completamente porque Deus continua segurando a história com o seu braço. É nele que está a nossa confiança. Como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não frutifique, todavia eu me alegrarei. O Senhor, aquele que governa sobre todas as coisas, acima da perturbação que nós enxergamos e que nos assusta, acima da tempestade, Deus continua sendo Deus. E alguns versículos diz que a tempestade é a voz dele, trovoando e ressoando, até os ventos lhe obedecem à voz. Não dá uma acalmada na perturbação? O que vai ser do Brasil? O que Deus quiser. Vai ser o que Deus quiser. E se forem tempos difíceis, Deus nos dará paz. Nós estaremos bem. Porque nós não caminhamos por aquilo que vemos. Nós confiamos naquilo que os outros não veem. Verdades espirituais que foram reveladas para nós. Deus governa num alto e sublime trono. A humanidade está caminhando para o fim mesmo. Mas nós não seremos ceifados junto com eles. Nós seremos estabelecidos no novo reino. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar. Mas, quando porém seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois haverá o quarto reino, forte como o ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo o que ele atinge. Então nós temos aqui Deus revelando o futuro próximo para Nabucodonosor. O seu reino vai durar um tempo, depois vai ser substituído por outro, o Império Medo-Persa. Depois o Império Medo-Persa virá o Império Macedônico, construído pelo poder militar de Alexandre o Grande. Todos vocês conhecem a história um pouquinho, sabem que isso já aconteceu. Após o Império Macedônico, o império que assumiu o controle e se tornou grandioso no mundo foi o Império Romano. E aí, nessa época, apareceu a pedra. Nessa época, apareceu o Messias. O que eu entendo? Nenhum reino humano prevalece muito tempo. Dá para você guardar isso na sua cabeça? Nenhum reino humano prevalece por muito tempo. Assim como a tirania caiu no Ocidente e deu lugar à democracia, adivinha o que vai acontecer? E agora vocês se assustam, né?
Pois é, meus irmãos, é um fica desesperado, a gente ama a democracia, vai cair. A democracia vai cair. Nenhum reino criado pelo homem subsiste, todos vão cair. É possível que tenhamos ditadura de novo, sim. As coisas passam, as coisas mudam. Executivo, legislativo, judiciário. Para alguns, esse é meu salvador. Não, aqui ele está segurando as pontas. Eles são a perdição para o nosso país. Pois eles não são realidades eternas, são passageiras. É besteira e incredulidade, ou aliás, ingenuidade, sonhar com uma aldeia global, onde todo mundo tem o mesmo tanto de dinheiro. Não é assim que funciona. Os homens são maus. O ser humano é mau. Seus planos são contaminados por sua maldade e pela sua ignorância. Então as coisas melhoram e pioram, e são trocadas e substituídas. O tempo todo isso acontece, de tempos em tempos, os poderosos são derrubados e substituídos. Então, sinto muito, mas aqueles em que muitos colocam a sua esperança, daqui a pouco não estão mais aqui. E alguns não deixam nem saudade. Enquanto isso, Deus está estabelecendo um reino que jamais terá fim. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino, o último, o reino romano, será dividido. Aí a povo entende que ele será dividido entre si. Não, ele estava dividido, ele caminhou dividido. Era uma divisão entre o poder do imperador, do senado, né, da república, cada um puxando para o seu lado. Como ferro misturado com barro, ele terá um tanto da força do ferro. Algumas partes serão fortes como ferro, mas outras serão fracas como barro. A mistura de ferro e o barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos, contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Você sabe por que os projetos humanos estão fadados ao fracasso? Porque são pessoas que não se entendem. Uma casa dividida contra si mesmo não prevalece. Vamos criar uma aldeia global. Nossas ideias não batem. Vamos criar um mundo de paz. Que jeito? Não tem como. Um quer fazer o que dá na telha, mas o que ele dá na telha me incomoda. E nós vamos brigar. Odeio barulho de moto. Estou querendo mudar para uma chácara. Eu quero silêncio, estou ficando velho. Como é que nós vamos viver em paz? Às vezes eu tenho vontade de pegar um martelo e sair quebrando todas essas bicicletas que passam na rua. Não aguento. Bota tudo elétrica. Tem umas lá perto da minha casa que estão fazendo entrega agora, as mobiletinhas elétricas. Você tem que ficar com o olho aberto. Quando ela vem, tem em cima, você nem ouve. Não faz barulho nenhum, tudo elétrico. Mas não tem como ter essa paz forjada, falsa. Não existe isso. Não creia nisso, não caia nessa mentira, não tem como prosperar, assim como o Império Romano chegou ao seu fim. E não foi ninguém que destruído, ele caiu de dentro para fora, porque estava dividido entre si. Ele se deteriorou, não havia liga suficiente, os acordos, as normas, os tratados não tinham força suficiente para mantê-lo de pé, e ele ruiu. Tá? Não existe nada que o ser humano possa fazer para acabar com a divisão entre o ser humano. Só Jesus tem poder para derrubar o muro da divisão. Em Efésios capítulo 2, versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. E ele juntou judeus e gentios e reconciliou com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Sabe onde está o projeto que dá certo? Dentro desse templo. Dentro desse templo está o projeto de Deus que não vai falir. Deus nos uniu na mesma família. Jesus Cristo nos uniu pela mesma fé.
e nós vamos viver eternamente juntos. Então é muito bom você amar quem está do teu lado aí, viu? É muito tempo. É melhor você perdoar ele logo, porque se Jesus Cristo resgatou, é possível que você seja vizinho dele. Vamos lá? O projeto de Deus vai prevalecer, diferente do projeto humano. Olha aqui a foto, Império Babilônico. Eu coloquei assim para poder encaixar os outros, né? Tentar encaixar. Império Medo-Persa, olha que imenso. Esse aqui nunca vai cair, pois caiu diante do Império Macedônico. Nossa, esse vai durar. Pois o menino começou a lutar com 18, com 30 morreu, e o Império, destruído no seu lugar, ficou o Império Romano, que durou tanto tempo. E onde está o Império Romano hoje? Não existe. É história. Somente o reino de Cristo prevalecerá. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Hoje vocês ouviram um profeta falando a verdade da parte de Deus. É isso que está acontecendo hoje. Então nós podemos deixar a perturbação de lado, porque o que está acontecendo é que os reinos do mundo estão ruindo em todos os lugares, mas ao mesmo tempo o reino de Cristo está sendo estabelecido através da fé que nós proclamamos aqui hoje. Jesus Cristo reina, Ele veio, serviu, morreu numa cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo à destra do Pai e faz seu próprio corpo, todo mundo que nele crê. Ou seja, Jesus Cristo não só está vivo, como atua, trabalha, alcança pessoas, continua curando, continua servindo, e o corpo dele está crescendo e se expandindo, crescendo e se expandindo, e nunca vai mais conhecer a morte. Jesus e a igreja são um, cabeça e corpo, que vivem eternamente, vivem para todos sempre, nunca será destruído. Isso não significa que ela não será atacada, porque a igreja de Cristo e o nome de Cristo é atacado, mas a verdade é que não será conquistado, nem destruído por poder nenhum. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, e é bom que você faça parte dela. Efésios 2,19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Essa é a verdade. E ela lança por terra toda perturbação, porque todas as coisas cooperam para que essa verdade se torne real nas nossas vidas. Vamos terminar. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente vocês, seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. Não importa o tamanho do tirano, do rei autoritário, não importa o tamanho do seu reino, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele não tem entendimento, ele é um rei pagão. Mas diante daquilo que aconteceu, ele é obrigado a reconhecer, só esse Deus revela os mistérios escondidos. O rei colocou Daniel em um... Gente, eu quero que vocês leiam isso de novo. Me desculpa, já estourei o tempo, agora já era. O rei colocou Daniel...
Um cargo elevado aonde? Que reino? Hã? Agora que eu pego vocês. Qual é o reino que vai se estabelecer? É o de Cristo. Crente tem que estar preocupado com o reino de Cristo. É? Não. Porque se a gente tivesse que estar preocupado só com o reino de Cristo, Ele nos tiraria daqui no momento que nós convertemos. Nós temos uma missão nesse mundo. Nós temos um papel no reino dos homens que está falindo. E o nosso papel é trabalhar para o bem dessas pessoas. Para que elas conheçam a verdade. Para que elas tenham na nossa pessoa um testemunho de quem tem o Espírito de Deus e não está perdido. O lugar do homem de Deus é sim nas posições mais elevadas. Se alguém disse para você que religião e política não se misturam, está falando mentira. Não quer ninguém fazendo leis que se conectem com a verdade de Deus. Não quer ninguém julgando casos com honestidade e temor a Deus. Esse plano nasceu no inferno, não no céu, porque Deus nos colocou para salgar e fazer a diferença, para ser luz no meio da escuridão. Então sim, o lugar dos cristãos são nos cargos elevados, dentro das escolas, dentro das universidades, na Câmara de Vereadores, na prefeitura, por que não na cadeira de presidente? Por que não governando o Estado? Por que não, meus irmãos? Não sei, política é complicado, é uma coisa do diabo. Não é, é só um sistema. E nós não podemos deixar que só pessoas cheias de Satanás estejam controlando o sistema. Pense direito em quem você vai votar. Não lave as suas mãos como Pilatos fez. Busque revelação dos mistérios em Deus. Deus, quem o Senhor está colocando para governar? Eu quero colaborar com o teu plano, eu quero votar certo. Eu quero votar no que o Senhor está colocando. Eu quero ter minha consciência que eu estou trabalhando junto com o Senhor nessa Babilônia que eu vivo. E nós deveríamos ser reconhecidos, meus irmãos, como Daniel foi. Foi o rei que deu para ele um cargo elevado. E lhe deu muitos presentes valiosos. Vocês, nomeou governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Não há ninguém com tanta sabedoria como você, Daniel, porque só você tem o Espírito do Deus vivo, e eu não posso negar isso. Não tem ninguém, os outros não souberam falar nada, não me ajudaram com nada. Se tivesse falado, teriam me enganado. Você abriu os meus olhos, você mostrou a realidade como é que é. Você é muito importante no meu reino. O cargo mais importante é seu. Eu fico triste de ver irmãos na fé tentando ajudar, sendo atacado por outros irmãos na fé, só porque não gosta da posição política, ou porque está apoiando o governo que a pessoa não aprova. E se foi Deus que colocou lá, então você está fazendo pouco caso do que Deus está fazendo, é isso? Meus irmãos, nós temos pastores presbiterianos lá, no Supremo Tribunal agora, vocês estão orando por ele. Nós tínhamos um ministro da educação, pastor presbiteriano, até pouco tempo. É claro que ele ia ser atacado. Vocês oraram por ele? Ou se juntaram com os outros? Está vendo? É tudo bosta mesmo. Pastor não presta. Tem uns que não presta. Mas aquilo é bom. Gente, vão abrir os olhos. Olha para esse texto. Vamos continuar, né? Já passei. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu por quanto tempo? O reino acabou e ele permaneceu. O rei morreu, o filho entrou, depois o neto, e depois morreu, acabou a Babilônia, e ele continuou ajudando o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa passou e lá estava ele. Daniel serviu até para depois dos 80 anos. Daniel não viu a igreja de Jesus Cristo, Daniel não viu a pedra aparecendo, mas ele serviu no reino dos homens, com a revelação do reino de Deus. E esse é o nosso papel. Os servos de Jesus são muito úteis no reino dos homens. Eu vou repetir, os servos de Jesus Cristo são muito úteis no reino dos homens.
As melhores leis foram eles que inventaram. As melhores universidades foram eles que inventaram. As melhores constituições dos melhores países foram os cristãos que inventaram. Se vocês não sabem disso, é que vocês não estão estudando e estão acreditando em mentira. E agora chegou a sua vez. Ah, mas eu sou tão pequenininho, pastor, eu nem gosto de estudar. Pois Deus faz, até acumula o projeto dele. Então vamos lá. Vamos buscar revelação. O que é que ele deixa perturbado? Aonde você vai encontrar a resposta para essa perturbação? Porque eu vou te dizer, Deus é o único que revela mistérios. Ele tem direção para a sua vida. Ele tem direção para nós. E se nós estivermos com Deus, nós vamos terminar esse ano melhor do que nós começamos. Pelo menos na fé. Pelo menos na nossa firmeza. E não importa o que aconteça, nós vamos estar em paz. Porque nós sabemos exatamente o que vai acontecer. O mundo vai piorar, mas o reino de Cristo vai se estabelecer. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Talvez você tenha se rendido ao reino de Cristo um dia, mas por algum motivo você se sente perdido agora. E está perdido, simplesmente está perdido. Você que antes tinha direção, não está encontrando direção. Eu quero fazer um apelo para você. A luz continua no mesmo lugar. Não adianta procurar em outro lugar, a luz continua em Jesus. A resposta continua nele. Então você que se esqueceu, que se distraiu, que entrou nessa confusão, parece que o sol se escondeu. Busque a Deus e peça para Ele abrir os seus olhos espirituais. O Deus que te amou no passado, continua te amando no presente. E os projetos dele continuam valendo. Não há nada que você possa fazer para cancelar isso, porque aquele que ele amou, ele chama pelo nome, ele conduz, ele guia. Não ouça a voz de falsos pastores. O seu pastor é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai cuidar de você. Volta para Ele. Busca Ele. Você vai encontrá-lo. Mas talvez o teu caso seja pior. Você nunca acertou com o caminho. Está sempre perdido. E ainda não se entregou ao reinado de Jesus Cristo. Hoje é o dia que você está convidado para fazer parte da família que vai prevalecer. Hoje é o dia de você abandonar o reino seu e render esse reino a Jesus Cristo. Eu queria te convidar a entregar a sua vida para Jesus nesse dia, a entregar o seu coração ao Rei que merece governar todo o trono, merece governar todo o mundo, todo o universo, inclusive a sua vida. E se for você, diz sim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você pode escrever no chat, onde você estiver acompanhando isso, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Nós vamos orar agora, buscando a Deus. Senhor, hoje os nossos olhos foram abertos para enxergar a realidade. Nós não podemos dizer que não sabemos mais, porque o texto mostrou para nós que o reino dos homens está se deteriorando, mas o reino de Cristo está se estabelecendo e vai durar para sempre. Nós queremos escolher o lado certo dessa história, Senhor. Nós queremos escolher, nos sujeitarmos ao Rei que é Rei por direito, que merece o trono, que pagou um preço alto para assumi-lo, dando a sua própria vida. Do mesmo jeito que o Senhor entregou a vida, nós queremos agora entregar ao Senhor a nossa vida, os nossos problemas, as nossas perturbações, e pedir que o Senhor seja Rei sobre nós. Dirige a nossa vida, Senhor. Abre os nossos olhos. Envia o Teu Espírito Santo para dentro do nosso coração, para que nós possamos ter discernimento espiritual sobre a realidade. E depois, me usa os Teus servos para abençoar esse reino dos homens enquanto ele existir, e ser para todos um espelho que reflete a Tua luz e a Tua glória.
Eu oro, Senhor, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que fizeram oração com sinceridade dizem amém, amém, amém.